Olá, Deus seja louvado. Gostaria de estar compartilhando uma palavra que vem da parte de Deus para nós neste dia. Está no Salmo 7. Salmo 7 é um cântico de Davi, aonde ele ora a Deus pelas injustiças que ele vem sofrendo, pelas calúnias que ele vem sendo acusado. E eu te pergunto, você já sofreu alguma calúnia? Você já passou por alguma perseguição? Mas que nós possamos aprender com Davi neste dia, como nos relacionar diante das calúnias, diante da maldade do homem, né? Maldade do homem, porque infelizmente pode acontecer. Eu mesmo já passei por diversas calúnias, já passei também, mas nós temos e precisamos aprender a nos controlarmos quando ficarmos sabendo que estamos sendo caluniados. Na verdade, ninguém gosta, né, de ser caluniado, mas nós precisamos fazer algo que o salmista fez e foi bem sucedido. Ele começa esse salmo dizendo: Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me e não havendo quem me livre. O salmista começa esse salmo pedindo a Deus que o livre. Não, pedindo a Deus não, perdão. Ele começa esse salmo dizendo que o Senhor é o seu refúgio. Ele começa dizendo: Senhor, eu me refugio em ti. E eu te pergunto neste dia, em quem você tem se refugiado? Quem tem sido o seu refúgio? O Senhor, Ele quer ser o meu e o seu refúgio. O salmista, ele diz: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Faça do Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza. E ele prossegue dizendo, né, para que o Senhor o livre daqueles que estão perseguindo. Eu não sei qual é a perseguição que você está passando, mas eu sei que existe um Deus que, no nome de Jesus, tem o poder para te livrar de todas as perseguições que você tem passado. E que eu tenho passado também, né? Porque quem é que não é perseguido? Quem é que às vezes não é maltratado? Quem é que às vezes não é confundido no falar, no agir? Não é isso? Então, que nós possamos fazer como Davi. E ele prossegue dizendo: Senhor meu Deus, eu fiz isso. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, de quem me culpa? Se cometi alguma injustiça, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aqueles que sem razão me oprimia, então que o inimigo me persiga e me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Davi está fazendo aqui uma oração sincera ao Senhor. Ele está perguntando ao Senhor: Senhor, se eu tenho culpa nisso, que os inimigos possam me alcançar. Quando você tem a certeza que você não teve culpa, você pode contar com a ajuda de Deus. Mas não quero dizer que quando você tem culpa, você não possa contar com a ajuda de Deus. Você pode também. Só que aí tem que ser diferente, né? É pedir perdão ao Senhor. Senhor, eu agi de maneira errada. Me perdoe. Me perdoe, eu não queria ter feito aquilo, mas eu fiz. E eu peço perdão ao Senhor e pedir perdão à pessoa também. Mas Davi aqui, ele estava dizendo: Senhor, se o Senhor enxergar isso em mim,
que o meu inimigo me persiga. Uma vez eu fiz uma oração dessa. Falei, Senhor, se eu tiver culpa nessa situação, o Senhor pode me castigar, mas e me ajudar a passar por isso, a passar as vergonhas da correção. Mas se eu não tiver culpa, Senhor, me ajude a suportar essas calúnias que eu estou passando e sofrendo. E o Senhor me ajudou, porque Ele tem interesse em nos ajudar. Amém? E ele pede ao Senhor para se levantar na sua indignação, ele pede a Deus para que o Senhor mostre a sua grandeza. E ele vai dizer aqui no versículo 8, o Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. O salmista Davi, ele estava consciente, né, do que ele estava pedindo a Deus, porque ele pede, Senhor, julga-me segundo a minha justiça. Então ele se considerava inocente. Como é bom quando nós estamos inocentes diante de Deus. O próprio Senhor Jesus disse que não era para nós ficarmos irados, nem tristes quando as pessoas se levantarem e dizerem todo mal contra nós. Pelo contrário, era para nós nos alegrarmos, porque seria grande o nosso galardão nos céus. Então, meu amado, minha amada irmã, eu não sei qual é a perseguição que você está passando, mas louve a Deus. Louve a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. E ele vai dizer no versículo 9, que cesse a maldade dos ímpios, fortaleça o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Ele pede para que as maldades sejam cessadas. Essa deve ser a minha e sua oração nesse tempo, né? Onde nós temos visto tantas maldades, quase em todos os segmentos está tendo maldade. E não se baixa somente a maldade, mas a crueldade também. Que nós possamos orar a Deus, pedindo a Ele que cesse a maldade do ímpio. Que o ímpio pare de fazer essas maldades, essas crueldades, e que sejam salvos. Que venham ao conhecimento da verdade do Senhor. E Ele vai dizer que o Senhor sonda a mente e o coração. O Senhor sabe exatamente o que está no meu e no seu coração. Nada fica oculto diante de Deus. Às vezes a gente até pensa, né? Ah, Deus, onde está Deus quando aconteceu aquilo? Onde estava Deus? Deus está sempre no seu lugar. O lugar de Deus é no céu. Mas Ele não deixa de olhar para a terra. Ele não deixa de olhar para mim e para você. Ainda que Ele esteja no céu, ainda que Ele esteja lá no céu, mas Ele habita no coração do contrito, do aflito, do necessitado, através do seu Espírito. A morte de Jesus na cruz nos deu esse direito de sermos considerados filhos de Deus. Aquele que crê no nome de Jesus é considerado seu filho. E Ele nos dá o direito de ter o Espírito Santo dele conosco, nos ajudando, nos guardando, nos fortalecendo, nos animando no tempo de dificuldade. Eu não sei, mais uma vez eu digo, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que o Senhor é com você, é comigo, é conosco. Amém? E ele diz assim, que o Senhor sonda a mente e o coração, e Deus está nos sondando nesta hora. O Senhor, Ele quer ver a intenção do nosso coração. O que se passa aqui? O que se passa aqui? O que está cheio aqui? Por isso, enche-se da palavra de Deus, enche de louvores, ore, clame, jejue, fale com Deus, apresenta ao Senhor as suas necessidades, aquilo, faça de Deus o seu refúgio e fortaleza, porque Ele não vai ser, Ele é o meu e o seu refúgio e a sua fortaleza. E vamos pular aqui, ele vai lá para o final, no final, estou pulando, ele começa a orar
para que aquelas maldades recaia sobre o ímpio. Ele diz assim, ó, 16, a sua maldade recai sobre a cabeça e sobre o próprio crânio. Desce a sua violência. Ele está dizendo que aquele que está fazendo maldade, essa maldade recaia sobre a vida dele. Por isso que eu e você não podemos, de maneira nenhuma, ficarmos parados olhando para aqueles que estão praticando mal. Pelo contrário, nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Porque no momento que nós paramos para ficar olhando, comentando sempre a maldade, a violência do ímpio, nós também vamos cair. Então olhe para Jesus. Jesus é a nossa esperança. Jesus é o motivo da nossa alegria. Por que ficar perdendo tempo olhando para aqueles que não querem buscar ao Senhor? Mas nós precisamos sim pegar a maldade deles e entregar ao Senhor. E ele termina esse salmo dizendo: eu, porém, louvarei o Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Ele começa dizendo que o Senhor é o seu refúgio e ele termina dizendo: eu, porém. Você pode dizer isso? Eu, porém, Senhor, continuarei te adorando, continuarei te louvando, continuarei engrandecendo o seu nome. Eu, porém, Senhor, continuarei prostrado diante de ti. Eu, porém, continuarei fazendo a tua vontade, Senhor. Oh, aleluia. Eu, porém, louvarei ao Senhor segundo a sua justiça. Louve esse Deus maravilhoso. Você quer conhecer a justiça de Deus? Leia a sua palavra. Veja os feitos de Jesus. Veja o amor de Deus. A palavra de Deus, João vai nos dizer em 3,16, que todo mundo conhece. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. É essa vida que importa. Por isso que Davi disse: eu, porém, Senhor, vou te louvar. É essa vida eterna, meu amado e minha amada irmã, que importa para mim e para você. Não se importa com as calúnias que você está sofrendo e nem passando, porque o nosso Deus entrega a Ele. Entrega essa calúnia que você está passando para o Senhor. Romanos 12:19 vai nos dizer assim. Olha o que Romanos 12:19 nos diz. Não paguem, vou ler o 17, tá? Não paguem ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de você. Está dependendo de você? No possível, se depender de você, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não faça justiça com as próprias mãos. Nós temos visto aí as pessoas fazendo justiça com as suas próprias mãos. Mas o apóstolo Paulo está orientando a igreja que está em Roma para não fazer justiça com as próprias mãos. E olha que eles estavam passando na moenda, hein? Mas vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Lugar à ira de Deus. A nossa ira, a nossa justiça não vai fazer efeito nenhum, mas a ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ao Senhor pertence a vingança. É Ele que retribui. Por isso, entregue ao Senhor
as injustiças que você está sofrendo, que Ele vai agir por você. Não perca tempo. Olha que Deus maravilhoso, que não quer nem que você perca tempo ficando aborrecido, irado, indignado. Salmo 37, ele vai dizer isso para nós não se indignarmos com os maus feitores, mas que venhamos prosseguir caminhando com o Senhor. E ele prossegue dizendo, faça o contrário. Se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Uma coisa, quando eu era criança sempre briga, né? E eu brigava, ficava de mal. Eu era muito brigona quando criança. Graças a Deus que Jesus me alcançou. Mas eu brigava muito. E aí eu ficava de mal com as pessoas, né? Com as amigas ou com o amigo. Mas quando eu via aquela pessoa que eu estava de mal em situação difícil, eu sempre era movida a ajudar. E eu ajudava, né? Como o Senhor Jesus disse aqui, né? Paulo disse, se tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Então, eu fazia isso. Eu ia lá, eu ajudava, mas depois eu ficava de mal de novo, né? Mas na hora do aperto, eu não deixava de ajudar. E agora eu sei que eu devo ajudar e voltar, né, a amizade novamente, que é o que o Senhor nos ensina. Nunca deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Que nós possamos, e é isso que o salmista diz, eu, porém, louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Louve ao Senhor nesse dia, adore ao Senhor nesse dia. Vamos orar? Pai querido e amado Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Eu quero te agradecer pelos teus ensinamentos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso Deus maravilhoso, o nosso libertador, o nosso salvador, aquele a quem nós adoramos e louvamos. Obrigada, Senhor, por este ensinamento através da palavra do Senhor, vinda do rei Davi, né, o salmista, o adorador do Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso escudo. Obrigada porque o Senhor é aquele que salva o coração dos retos. Obrigada porque o Senhor é o justo juiz. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor, Deus é que sente a indignação de todos. Obrigada porque o Senhor é quem julga a nossa causa. E eu quero nesta manhã entregar em tuas mãos todas as minhas causas, as causas dos meus irmãos neste dia. Deus, luta as causas da viúva, do órfão, daquele que está sofrendo perseguição. Julga, Senhor, as nossas causas. Faz como o Senhor fez ali, né, através da lição daquela viúva, Senhor, que aquele juiz não temia a Ti, mas pela insistência daquela mulher, ele julgou a causa dela. Julga a nossa causa neste dia, Senhor. Toma nas Tuas mãos, livra-nos de todos os males, mas nos ajuda também, Senhor, a Te louvar, a Te adorar e agradecer o Teu nome sempre, agradecer as bênçãos do Senhor. Que sejamos gratos todos os dias ao Senhor. Nós estaremos próximo à comemoração do Natal, que nós possamos lembrar de Jesus, né? Aquele menino que nasceu e hoje está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. O anjo trouxe novas de grande alegria e que neste Natal você também possa viver novas de grande alegria. Deus te abençoe ricamente e abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.